Bem-vindos ao Bourboncast, o podcast que mergulha no universo do café especial. No episódio de hoje, vamos além do grão de café e vamos explorar o que faz a Bourbon ser uma empresa única também em sua gestão. Para isso, temos uma convidada muito especial que conhece a Bourbon como poucos. Eu sou a Fernanda Garcia e trabalho no marketing da Bourbon. Eu sou o Clemerson, trabalho na gestão de projetos. E hoje a nossa convidada, Adriane de Sá, gerente administrativo da Bourbon, com uma trajetória que começou no agronegócio em 1992. A Adriane cursou Ciências Contábeis pela PUC Minas, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela FGV. E é também certificada internacionalmente pela IBE, na Universidade de Miami. E ao longo dos anos, acumulou experiência em diversos setores, como fiscal, exportação, comercial, produção e recursos humanos. E é bom lembrar que também passou uma grande jornada na controladoria da Bourbon. Essa vivência ampla levou a atuar diretamente na liderança de equipes e no planejamento estratégico da empresa. Adriane, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, pessoal. Adriane, para começar, conta pra gente um pouco da sua trajetória. O que te motivou a expandir sua atuação para tantas áreas além da contabilidade? Na verdade, quando eu iniciei na Bourbon, eu vinha de uma empresa exportadora de café também, do agronegócio, e eu trabalhava na área fiscal. E por questões internas da empresa, a demanda dela estava diminuindo na parte operacional e, consequentemente, o quadro de funcionários também ia reduzir. E foi quando eu tive essa proposta para entrar, para iniciar ali aquele sonho junto com o pessoal da diretoria atualmente da Bourbon. E como eu tinha essa experiência fiscal e de café, foi uma oportunidade de iniciar a empresa com um pouco de conhecimento. Nessa época, a empresa, o foco dela, na verdade, era a parte de indústria, era industrial, café torrado e moído. A gente chegou a ter parceria com uma grande empresa de aviação, os nossos cafés eram colocados, os sachês eram colocados dentro dos aviões para servir, e a empresa foi crescendo, com um pouco de exportação de café cru em grão, mas ela foi crescendo aos poucos, e com essa demanda a gente precisava ir contratando equipe, obviamente aos poucos, e eu acabei que com o conhecimento que eu tinha ali, treinava um aqui, treinava outro ali e indiretamente eu estava fazendo uma gestão de pessoas e de projetos, e de processos no caso. Como eu já tinha essa formação técnica em contabilidade e estava fazendo naquela ocasião as ciências contábeis na PUC, eu me aprofundei na parte contábil, porque os outros setores estavam correndo relativamente bem. E nesse momento, eu, na parte contábil, não assinava ainda pela empresa. Eu tinha uma pessoa que me dava esse suporte, que por coincidência era a minha gestora direta na empresa anterior e hoje, inclusive, minha amiga. Devo muito aí do meu conhecimento, da minha parte profissional a ela, Emília Marques. Sirlene também, não posso deixar de falar, Sirlene Teixeira, que foi uma gestora também que me deu uma grande oportunidade de crescimento, então acho que isso veio me levando a ser a pessoa que eu sou hoje, E quando eu assumi essa parte contábil, e a empresa crescendo, chegou em 2007, a Bourbon ela fez uma cisão, onde a Econ Group, que é uma multinacional, entrou e a Bourbon passou a ser uma coligada dessa empresa. Hoje, a EISA, Empresa Interagrícola S.A., ela é uma das ela está dentro da nossa sociedade, E com isso, com essa cisão na época que foi necessário fazer por questões burocráticas, eu aprendi muito, Eu ganhei muita experiência com esse pessoal que veio, toda uma estrutura diferente, uma estrutura corporativa diferente da gente, que era uma empresa familiar, Então, em 2007 houve essa cisão, depois, em 2014, a Bourbon já fazia preparava os seus cafés no antigo Internacional Armazéns Gerais, que em 2014 ele passou a ser incorporado na Bourbon. Foi mais uma experiência que eu tive ali nesse momento.
porque processos de cisão, incorporação é muito burocrático, é muito extenso, requer muito conhecimento e a equipe da EISA, né, estava toda por trás dando esse suporte e eu, consequentemente, aprendi muito com isso, né? É um grande desafio, né, se for pensar, tem grandes empresas entrarem num negócio pequeno ali e transformam tudo. Sim, sim. E nesse período que eu estava, né, na controladoria, você ganha, né, muita experiência. É óbvio que são muitas ansiedades, né, muita coisa que acontece, né. Em 2022 para 2023, nós tivemos aí algumas mudanças um pouco bruscas dentro da empresa, que foi mudança de direção, mudança de equipe. Então, você tem que entrar e reestruturar. E também mostrar para os outros colaboradores que uma empresa firme, ela se mantém de alguma forma. É óbvio que causa, né, algumas frustrações e alguns anseios, mas a empresa, uma boa empresa, ela tem que estar bem estruturada para qualquer eventualidade, né? Então a gente fez essas mudanças que deram certo e que estamos aí hoje. A Bourbon, ela tem 5 filiais, né, com mais de 110 funcionários diretos, atendemos aí mais de 30 países, né, e uma coisa que eu vejo, né, sempre comento com a diretoria, que a Bourbon, ela não tem só café especial, ela tem pessoas especiais que fazem parte desse processo, né, que tudo que é feito dentro da Bourbon, e eu posso assinar embaixo por todos que estão envolvidos, fazem com muito amor, muita dedicação. A Bourbon sempre foi uma empresa muito elogiada pelos auditores, por clientes, fornecedores. Eles veem esse valor que a empresa tem. A gente se desdobra, né? Quando eu falo a gente, é representando toda a equipe administrativa, né, que faz parte desse processo, se desdobra para entregar o melhor. Porque não adianta você ter um produto bom se o teu suporte ali não é bom ou se as pessoas estão insatisfeitas de alguma maneira, né? Então, acho que isso é importante frisar, a capacidade técnica das pessoas que estão por trás disso. Adriane, e toda essa caminhada criou um clima organizacional diferente na Bourbon e que é visto muito bem das pessoas que estão de fora, né? Como que foi montar e estruturar toda essa gestão, né? E manter um ambiente produtivo, organizacional e motivador? Isso é um desafio ainda, né? Na verdade, eu acho que é o desafio de toda empresa. Muitas vezes a gente vai ficando tão no automático, né, as coisas na empresa, e você acaba que não parando para pensar em algumas situações. Em 2023 para 2024, a gente acabou que, espera aí, vamos pensar qual que é a nossa missão, visão e valores, né? E muita gente na empresa, muitos funcionários novos acabam nem sabendo, né, qual é a missão, visão e valores da Bourbon. Então, o que a gente fez como parte aí de alguns programas, né, projetos da empresa? Contratamos uma pessoa, né, preparada para isso. Nós, os líderes, fizemos aí uma imersão na busca, né, de revisitar esses valores, né? E esses líderes nossos, eles são, na maior parte, pessoas mais antigas de casa, né? Então tem essa lembrança, né, do que era, do que está sendo e o que a gente projeta para frente. Então foi muito bacana, serviu aí para a gente assinar embaixo, na verdade, o que a gente já tinha em mente. Desses valores que a gente prega, né, do que a gente faz internamente dentro da empresa. Porque é curioso, uma coisa é você colocar ali no papel quais são elas, mas quando você reflete, você vê que, principalmente a gente que é mais antigo de casa e acompanhou o crescimento da empresa, você fala, poxa, são raízes que não mudaram. Óbvio que a visão das empresas às vezes muda ao longo do tempo com essa globalização toda, com as mudanças, a gente tem que estar antenado a isso, mas é bom ver que aquela origem que você tinha, né, como conhecimento, ela não mudou nada. Os valores que você tinha desde então não mudaram.
né, que é tradição, amor por que faz, a excelência, né, na parte da visão, a parte ali de respeito, né, com o que está ali trabalhando com você. E a inovação sempre, a Bourbon sempre foi muito ligada a isso, sempre está ali com a inovação e tendências de mercado à flor da pele para a gente seguir esse fluxo. E, curiosamente, a gente para ver que os colaboradores também têm que estar linkados com essa missão, visão e valores da empresa, porque senão a empresa vai sempre estar tentando fazer alguma coisa e não vai suprir a necessidade do colaborador, a expectativa do colaborador. Então, no ato da contratação, é óbvio, né, que a gente não consegue ter essa percepção no momento, mas ao longo ali do período dele na empresa, é importante a empresa ver isso e o próprio colaborador também. Será que os valores da empresa, o que ela prospecta para o futuro é o que eu quero? Né? Porque senão a gente não vai chegar em nenhum consenso. Né? Então, quando a gente reestruturou, né, a nossa missão, nós passamos a divulgar oficialmente na empresa, né, de modo que nenhum colaborador não pode falar hoje que ele não sabe quais são esses valores, essa missão e essa visão. Está estampado inclusive nas nossas telas de computador, no hall da empresa, né? A gente fez um trabalho na nossa plataforma de comunicação com o colaborador, fez um trabalho, como que foi feito, como que foi divulgado, como que seria divulgado. Então hoje eu posso dizer que todos sabem. É uma obrigação saber, na verdade, né? Para saber em que rumo que a empresa vai. Né? Como se fosse um farol ali para as pessoas se guiarem. Né? Sim, sim. Todo mundo ter isso na cabeça, saber onde olhar, saber onde ir. E isso, eu digo assim, curiosamente, reforça muito, eu que estou desde o início, reforça lá as raízes. E essas raízes têm muito a ver com quem idealizou essa empresa, né? Cristiano Ottoni, Gabriel Carvalho Dias são pessoas muito trabalhadoras e competentes que não mediram esforços para que a empresa estivesse onde está hoje, né? Então reflete muito a origem deles, que de certa forma, direta, indiretamente, foi passando para as pessoas isso, e eu acho que quem tem ali um pouco mais de sensibilidade consegue perceber isso neles e no convívio das pessoas dentro da empresa. Ótimo. A gestão de pessoas é um dos grandes desafios das empresas modernas, né? Como que a Bourbon lida com a questão e se adapta às novas gerações? Esse eu acredito que seja o maior desafio na atualidade, né, na questão de gestão de pessoas, né, porque a gente está num momento de um mix de gerações muito grande dentro das empresas, onde ambos têm que abrir mão de alguma coisa, né, tem que também entender um pouco o lado do outro, né. Eu que sou aí da geração X, né, fui criada de uma maneira diferente, onde vinha com aquele estereótipo que o trabalho dignifica o homem, né? Inclusive nas carteiras de trabalho antes se olhava muito assim, quando tinha poucos meses de trabalho registrado na carteira de trabalho, já se imaginava alguma coisa tá de errado com a pessoa, por que ela não para nos lugares, né? E hoje isso mudou completamente. Quando chegam os currículos na empresa, o RH, né, passa às vezes alguns filtros para a gente quando tem alguma contratação, você vê, na maior parte 6 meses num lugar, 8 meses no outro, máximo ali 1 ano e meio, e aí eu, né, tenho propriedade para dizer que eu sou da outra geração. Eu me pergunto, e não só eu me pergunto, na verdade, esses dias eu estava escutando um podcast falando sobre isso, a gente tem se aprofundado, né, como empresa, com essas dificuldades todas, a gente tem se aprofundado a entender um pouquinho isso, e nesse podcast estava falando, e eu concordo plenamente com ele, quando você fica 8 meses num lugar, 1 ano no outro, 6 meses, no que você é bom? Né? Você é bom em quê? Porque assim, um período de aprendizado dentro de uma empresa requer um mínimo de tempo, né? Então, você é levemente bom nisso, naquilo, você não tem aquele tempo, mas
é algo que a gente tem que acostumar, né? Porque os valores são outros, né? E eu nem estou dizendo que eles estão errados, né? Eles estão buscando uma outra forma de viver, né? Que não só o trabalho, né? Mas que o modo de vida também tem um valor muito agregado, até mais agregado que a própria profissão, digamos assim. Muitas vezes a gente vê, né, fala-se muito em retenção de talentos, que hoje é crucial na empresa a retenção de talentos, mas também é algo muito complexo, porque nem sempre você consegue reter um talento porque a busca dele não é por salário ou benefícios. Às vezes é algo que nem ele mesmo sabe o que é, ou ele está em busca de alguma coisa, né, que a empresa não vai conseguir suprir, né? A gente consegue suprir às vezes até determinado momento. Então, o que a Bourbon está fazendo hoje para lidar com isso, né? É nas nossas reuniões de liderança mensal, sempre está colocando isso em pauta, abrindo aí para cada um colocar seu ponto de vista, tentando enxergar como se adequar, né? Que é algo que todos nós vamos ter que conviver e é isso, assim, é algo muito novo para todo mundo. Então, obviamente, a gente vai acertar, vai errar, vai continuar perdendo gente, mas é algo que a gente tem que conviver. Então, hoje a gente está muito atento a isso. Quando acontece algumas questões um pouco relacionadas a isso na empresa, a gente falou, olha, não adianta a gente levar ferro e fogo, porque não é por aí. O que a gente pode fazer? Qual que vai ser as nossas ações com relação a isso? Né? Porque você não pode simplesmente sair com um monte de ações, eu não digo nem punitivas, né? Mas autoritárias da forma que a gente fazia antes, né? A gente tem que se adequar. E isso não é novidade para a gente, mas não é novidade no mundo corporativo, porque os nossos pais, os nossos avós, cada geração que vinha, tinha esses rompantes, né? Tinha essas idealizações de mundo diferente, de projetos. É óbvio que hoje parece que está mais forte por conta das redes sociais, da internet. Então, você tem muita facilidade de conseguir tudo de forma mais fácil do que era antes. Mas a gente está aí, está tentando acertar e abertos para essa modernidade, né? Há um tempo atrás a gente fazia uma entrevista e custava achar o que era o ramo da empresa, né? Imagina na rede social você consegue achar tudo, né? Sim. E um tema que tem ficado muito presente hoje é a questão da diversidade, né? Como que a Bourbon enxerga e aplica isso dentro da empresa? A Bourbon, né, eu falo aqui como uma das diversidades, que é a parte de mulher, né, que estou na gestão, né, há um bom tempo, tenho uma liberdade muito grande com a direção, eles sempre tiveram eu sempre tive o maior apoio deles. Sempre tive um poder de fala grande, sempre eles viram o meu trabalho como plausível, assim, de dar um crédito, né? Então, no quesito mulher, nunca tive essa discriminação. No restante, a Bourbon, ela tem feito o quê? Ela participa, o grupo tem um comitê de diversidade, né, que a cada 15 dias são reunidas pessoas do grupo para discutir essas situações, de entender como levar isso para os colaboradores, para que os colaboradores saibam que a Bourbon e o grupo, né, está aí com a mente, as portas abertas para qualquer tipo de diversidade. Nós fizemos até uma pesquisa dentro da empresa, quais funcionários da Bourbon gostaria de fazer parte desse grupo. Houve a votação, temos pessoas lá dentro que têm a voz para isso, né, para dar as suas opiniões, cada um com as suas ideias, e não há discriminação em contratações. Eu acho que o que importa é o profissionalismo da pessoa. O resto, para mim, não faz diferença. E quando eu falo para mim, é Bourbon e empresa. A Bourbon ela é reconhecida como um excelente lugar para se trabalhar, não à toa conquistou o GPTW. O que você acha que é o diferencial da Bourbon para conquistar esse título? Sim, na verdade esse selo, né, foi muito importante para a Bourbon, né? Nós pusemos aí como meta em 2024
buscar essa certificação, né? É uma certificação que reflete muito o clima da empresa naquele momento, né? Onde a Bourbon em nenhum momento participa disso, né? Os colaboradores, eles podem ou não fazer a votação, eles têm toda a liberdade, é acompanhado, né? Você contrata a empresa para fazer esse trabalho, então não há vínculo da empresa nenhum com relação a isso. Então, quando você adquire um selo desse, reforça muito, é um reflexo total do que a gente faz. Né? Óbvio que tem muita melhoria ainda para ser feito, né? A gente está aí sempre na tentativa de buscar sempre o melhor, mas já é um reflexo de que a gente está num caminho certo, né? E cada dia mais buscando essas melhorias. Agora, eu sempre digo assim, é difícil, não é difícil na verdade você ser certificado, eu acho que o mais difícil é você mantê-lo, né? Porque quando você busca ter um certificado, você arregaça as mangas, você encoraja a equipe, vamos conseguir, vamos isso, vamos aquilo, né? Então tá todo mundo focado naquilo, mas a partir do momento que você adquire um certificado, seja qual ele for, você passa a ter uma responsabilidade de manter aquilo que você conseguiu, né? Que a empresa é uma empresa boa de trabalhar, que ela dá valor ao funcionário, ao colaborador. Então agora a nossa meta é continuar mantendo esse selo, né, e melhorando cada vez mais para que seja um marco mesmo, a gente continuar tendo esse certificado. Porque a Bourbon sempre foi ela teve um foco muito grande nas certificações de café, né, tudo voltada para o produto. Agora a gente está com essa expectativa de ter outras certificações voltado para as pessoas, né, e o GPTW é um ponto forte nisso a partir de agora. Ô, Adriane, a Bourbon sempre teve como pilar essencial da empresa a sustentabilidade, né? As certificações na CARS, em FOSC, certificações orgânicas. Como que esse tipo de assunto, né, a sustentabilidade, reflete na gestão da empresa? Na verdade, como você disse, sempre foi um ponto muito importante da Bourbon. E do ano passado para cá, estamos atuando mais forte nisso também na parte corporativa, na parte administrativa da empresa, né? Foi criado um projeto EcoGreen, que ele foi inclusive intitulado o nome foi dado por um dos colaboradores da empresa, houve votação, então assim, nós trouxemos as pessoas para dentro desse projeto para poder mostrar qual a importância dele, né? Então, quando nós mapeamos esse projeto, a ideia era ser bem forte, atuante, porque a gente sabe que isso é muito questão cultural, né? Não só dentro da empresa, mas nas nossas casas. É algo que eu sempre falo, gente, a gente não está visualizando a parte financeira, a gente está visualizando algo a mais, né? É algo emergente no mundo, né? Então temos que focar nisso. E o projeto EcoGreen foi feito com palestras com pessoas da área super inteiradas nisso, que mostrou qual que é a relevância de você trazer isso para dentro da empresa. A partir daí, começamos a divulgar dentro da empresa, da nossa plataforma Bourbon On, que é uma plataforma de comunicação com os colaboradores, qual a importância de você descartar corretamente, né? De não deixar uma luz acesa, um ar-condicionado desnecessariamente ligado. Nós trocamos toda a nossa estrutura ali de atendimento de clientes da parte de produtos descartáveis e trocamos para materiais sustentáveis. Então a gente está arregaçando as mangas mesmo para fazer isso. O setor administrativo está como meta tentar otimizar ao máximo da utilização de papéis, manter tudo em arquivo digital, né? Pode parecer bobagem, você fala assim, mas hoje tudo já é feito. Não, às vezes você começa a ver, quando você afunila um pouco isso, você vê que tem muito processo ainda que dá para melhorar, né? Mas é algo que é mental, as pessoas têm que aceitar aquela mudança, né?
e ver com os olhos, bons olhos para aquilo. Então, não é fácil, né? O pessoal aí do projeto, o Clemerson mesmo, que está à frente aí junto com o Reinaldo nessa parte de sustentabilidade, sabe o quão é difícil, né? Passa, instrui, quando vê, volta um pouquinho atrás. Mas é isso, a gente não pode desanimar, né? É algo que tem que trabalhar, é trabalho de formiguinha mesmo, mas eu acho que a satisfação, inclusive fomos elogiados ano passado por um cliente, alguns clientes na verdade, mas um ficou marcado para mim, elogiou muito do fato de ter chegado na empresa, não viu garrafinha plástica para tomar água, então nós tivemos ali o cuidado de fazer copos para as visitas mesmo, que leva para casa depois, então é uma história que a gente conta para todo mundo, né? Aí vai obviamente de cada um aceitar e entrar naquela historinha, mas a gente está firme aqui, a gente não vai desanimar, né, Clemerson? É uma realidade, né, que a gente tem feito, e quando a gente tem esse desafio de fazer na empresa e fazer em casa também, aí você vê a complexidade que é, né, de fazer parte Sim. da sustentabilidade, Uhum. que é dentro da empresa e em casa. E quando você vê dentro de casa o que você faz na empresa, você fala assim, poxa, vale a pena mesmo. Vale a pena a gente tirar um pouco daquele costume antigo para colocar o que precisa ser feito hoje em dia em prática. E é impressionante, eu faço isso há muito tempo em casa, eu faço a reciclagem e olha, me dá um aperto no coração. Eu não consigo colocar um lixo fora do lugar. Mas é algo assim que você acostuma tanto, é a mesma coisa, antigamente se usava, é óbvio que tem muita gente que ainda faz, mas se usava, abria a porta do carro e jogava um lixo para fora. Hoje é impossível você cogitar isso, né? Tem muita gente que faz, mas ninguém consegue pegar um papel. Então, assim, eu também pratico isso, eu falo e pratico em casa. Adriane, como que você enxerga o futuro da Bourbon em termos de inovação e estrutura organizacional? Como eu disse, né, a Bourbon sempre foi uma empresa muito inovadora, sempre muito focada na parte de café, né, na parte produtiva. Inclusive, o nosso armazém ele é muito elogiado pela ferramenta que a gente utiliza, né? RFID, temos o processo de rastreabilidade, o SMS, mas na parte administrativa, a gente está mudando, né, esse foco, desfocando, não que esteja desfocando, a gente está indo com algumas inovações na parte administrativa também. Eu diria que na parte de inovação, né, é algo muito comum nas empresas, mas até então não tínhamos, que é uma plataforma de agendamento e rastreabilidade das viagens, que auxilia muito no processo ali das pessoas que fazem as viagens, fazem as prestações de conta. Nós temos aí um projeto intitulado como Uma Só Bourbon, né, que quando nós tivemos aí essa meta para criar, né, digamos, esse projeto, o foco era, de alguma maneira, que esse projeto fosse voltado para as pessoas. Qual a importância delas para a empresa e elas também visualizarem quão importante a empresa é para uma pessoa, né? E quando eu comecei a mapear, né, de que forma que nós colocaríamos esse projeto Uma Só Bourbon em prática, foi curioso, né? Bem interessante, porque quando você começa a colocar no papel, parece que cai a ficha, peraí, a gente já faz um monte de coisinhas, pequenos projetos que você às vezes nem intitula como projeto, mas são ações que todas elas no final se entrelaçam, né, para esse bem comum, colaborador e empresa. Falei, não, mas então esse não é um projeto, é um programa, né? Na verdade, ele é mais robusto, a gente só não tinha parado para pensar sobre isso. Então, hoje, a gente está mudando, né, para programa Uma Só Bourbon. Dentro desse programa, temos vários projetos que são desde pesquisas setoriais, apresentações entre setores para um entender um pouquinho a dinâmica do trabalho do outro, né? Várias ações que a gente vem fazendo ao longo do ano, fizemos bastante ao longo do ano passado e temos como meta focar este ano para continuar fazendo esse processo, né? Temos aí a plataforma Bourbon On, que é uma plataforma super interativa com os colaboradores. Ali a gente coloca todas as ações, tudo que a empresa está fazendo, deixa aberto ali para interagir mesmo, né? Então é algo bacana, tem as TVs corporativas que fica espalhado pela empresa,
para que haja ali uma interação do que acontece no mundo também com as notícias. Então, parece pouco, mas é uma coisinha aqui, uma coisinha ali que ganha um corpo. Esses dias, né, Clemerson, a gente estava ali terminando de mapear o escopo para mostrar, né, para os colaboradores a grandeza que tem aquilo. Porque, na verdade, quando você faz pulverizado as coisas, ninguém para refletir. A gente que faz ali parte, está adiante, mais à frente dos projetos, às vezes você leva um susto da grandiosidade que você tem nas mãos e às vezes nem dá valor. Eu falei, não, peraí, vamos colocar isso num escopo ali e deixar divulgado, né? A gente vai fazer um processo de divulgação para todos. Olha, gente, uma só Bourbon é isso aqui. É a missão, visão, valores da empresa, é a pesquisa de satisfação, é um happy hour que você faz, nós temos ali a parte interativa o Bourbon Runners, né, que são os corredores ali da empresa, que não deixa de ser uma parte interativa, né? Inclusive eu sou uma das corredoras aí, brinco de correr na verdade, mas assim, são tudo coisinhas que a gente acaba não dando valor, mas tem um significado muito importante. Eu acho que você só precisa ter a sensibilidade para parar e pensar sobre isso, né? Esses dias até comentaram comigo lá na empresa que, poxa, a Bourbon é uma empresa assim que ela não libera as pessoas para fazer, tem algum assunto particular para resolver, todo líder, não, vai lá, resolve, não tem aquela, porque tem empresas que ela é muito restrita a isso, né? Então a Bourbon não é super aberta a isso. Temos as festinhas de todo mês, temos as ações de engajamento com as pessoas, temos o team building também, que é um projeto bem bacana de interação das pessoas. Tudo isso faz parte de um programa, né? Então, ele está disponível para todo mundo, né? E cada um aceita de uma forma, mas ele está disponível, todos esses projetos é feito com várias pessoas envolvidas, todo mundo com muita dedicação, muito carinho, e eu acho que isso reflete, ao meu ver. O interessante é que Uma Só Bourbon é um programa da Bourbon, né? Mas ele visa também falar que você também tem uma vida fora da Bourbon. Quando você fala de sair para resolver um problema, é um problema que a gente não consegue resolver até depois das 6 da tarde, nem antes das 8 da manhã. Então isso tem muito sentido, isso tem muito valor hoje em dia, né? Sim. E além disso, né, a gente continuando, a Bourbon tem um programa que é o programa de apoio ao estudo, que é o PAI. É uma das iniciativas da Bourbon voltada para o desenvolvimento dos colaboradores, né? Ele se desenvolve ali para o trabalho, mas também para a vida dele, né? Sim. Você pode contar um pouco para a gente como que ele funciona? Conto sim, mas se você me permitir, eu queria fazer mais um comentário de um projeto nosso que ele está aí em desenvolvimento e logo a gente já foi mapeado e deve começar a colocar em prática logo, que é o pensando dentro da caixa, né? Muito se fala, vamos pensar fora da caixa, né? Que é algo mirabolante, vamos pensar em coisas novas e tal. Mas o que eu vejo? Como tem mudanças de equipe, né? Ou dentro da empresa mesmo, a gente faz algumas remanejos de função. O Clemerson mesmo já passou por algumas funções dentro da empresa, algumas atividades bem diferentes, né? A gente dá essa oportunidade para as pessoas também se movimentar dentro da empresa e querendo ou não, esse tipo de situação, seja remanejo de colaborador ou novos colaboradores, acaba que quem vai treinando acaba perdendo ali alguma essência da função da pessoa, né? E acaba sendo feito no automático. Então, esse pensando dentro da caixa nada mais é que você trazer o colaborador para uma reflexão da atividade dele, para ele pensar e entender qual a importância do trabalho dele dentro da empresa e qual a importância do trabalho dele, qual o reflexo que acontece nas outras atividades. Porque às vezes ele fica ali fazendo e ele não percebe o que aquilo pode impactar positivamente ou negativamente, né? Então, nada mais é que é um trabalho, um treinamento mais aprofundado, que a gente vai,
tá ligado com o líder e o RH, mapear com a pessoa. Então, eu acho que é muito fácil, de repente, eu chegar para alguém e falar assim, olha, Clemerson, Fernando, olha, eu acredito que você precisa aprimorar aqui ou ali. Mas, às vezes, no teu conceito, você sai super bem nisso. Às vezes, você está precisando de uma outra coisa. Então, por que não parar com esse intuito de olhar, peraí, na minha função, qual é a minha dificuldade hoje? Porque às vezes você fala assim, vamos treinar, vamos levar para muitos dos nossos casos, né? Vai para o armazém, veja como é o processo deles lá, vem para cá, mas às vezes no dia a dia o tempo nos consome muito e acaba isso não acontecendo. Então quando você mapeia, você põe um cronograma, você coloca uma meta para cumprir, aí você inevitavelmente tem um foco, tem um objetivo. Então, o nosso objetivo é treinar mais a fundo as pessoas a partir de agora, com esse intuito da pessoa se sentir importante, e ela dar assinar embaixo o que ela sente, qual a dificuldade dela, e não pela percepção do outro. E aí, falando do pai, né, que você comentou aí, que são os benefícios da empresa, a Bourbon sempre teve, desde quando era uma empresa familiar, né? O Cristiano é uma das pessoas que sempre cobrou muito essa questão de estudo. Sempre ele chegava perto de um e outro, e aí, está estudando? O que você está fazendo? Então, sempre foi um objetivo dele das pessoas estarem estudando. E quando a ex entrou, né, a Bourbon passou a fazer parte do grupo, eles tinham esse programa do PAI, né, que é o apoio estudantil, e nós trouxemos para dentro da empresa, onde a empresa custeia 50% do curso dela, seja faculdade, pós-graduação, MBA e também línguas, mais o inglês, que é o nosso mais habitual, né? Então, hoje eu diria que só não estuda, né, quem quer. Óbvio que eu estou generalizando, cada um tem as suas questões pessoais, mas é um apoio muito grande que a empresa dá e é um incentivo para estudar, porque querendo ou não, faz diferença. O estudo, ele abre a sua mente para muitas coisas, né? Se você ficar entra ano, sai ano, você fica ali sem o estudo, você acaba ficando limitado, na verdade, com sua visão de mundo, né? Então é importante. E eu acho que é um ponto super positivo na empresa. E dentre os outros benefícios, hoje a Bourbon, ela não se distancia muito como marca empregadora na cidade, né? A Bourbon é uma empresa genuinamente Poços Caldense, né? E o nosso RH sempre está em alguns fóruns de conversa, grupos de RH da cidade, justamente para nivelar, né, os nossos benefícios com os benefícios que as outras empresas têm. E hoje eu digo assim que a gente não fica atrás de nenhuma grande empresa aí de porte médio e grande, né? Claro que umas destacam um pouco mais, mas a Bourbon tem o plano de participação nos resultados, né, que é o PLR, tem Vale Alimentação. Temos aí uma plataforma da Oriente-me, que é uma plataforma de saúde mental, que os colaboradores têm acesso gratuito a sessões de psicólogos, né, de terapia. Tem surtido um efeito muito bom. Hoje em dia, né, quem não precisa de desabafar, de uma terapia, a gente tem tido aí um bom aproveitamento, né, o pessoal tem gostado bastante. Inclusive a NR1, né, o governo instituiu a NR1, que é justamente isso. Hoje em dia, com depressão, burnout, as empresas elas estão sendo obrigadas a estarem atentas a isso, né? E são às vezes doenças um pouco imperceptíveis, né? Que quando você vê, a pessoa já está num nível de estresse muito grande. Então essa plataforma é uma maneira também da Bourbon estar ali preocupada e atenta à saúde das pessoas, né? Então a gente tem esses benefícios, previdência privada, que é algo assim extremamente importante, que às vezes a pessoa pode até nem dar muita importância nesse primeiro momento, mas é uma forma da empresa
visualizar o colaborador a longo prazo, né? Então, o colaborador ele contribui com X%, a empresa contribui com o mesmo percentual. Então, é uma poupança, né? Digamos, a gente brinca que é uma poupança forçada, mas que lá na frente faz uma diferença muito grande, né? Eu mesmo tenho há quantos anos, então lá na frente certamente é um dinheiro que eu vou receber que gradativamente, às vezes o dinheiro, você sabe, hoje o dinheiro não tem tanto valor. Você fala, não vou contribuir, mas poxa, você está perdendo o outro lado da contribuição da empresa, que em algum momento você pode ter certeza que você vai se arrepender de não ter contribuído. Então, vale aí para quem não tem, pensar a longo prazo, pensar no futuro, que é algo super válido e que vai te dar uma segurança lá na frente. Sim. Tem também no Natal, a gente também tem o Vale do Natal, que é o benefício. Sim, também. bem lembrado, o Vale Natal que a gente dá, a nossa confraternização que sempre tem uns prêmios bem atraentes, né? Sorteios, né? Sorteios, né? Se a gente for colocar no papel aqui, passa muita coisa despercebido, né? Mas tem bastante coisa interessante que eu acho que a gente tem que dar valor. Tem que dar valor. Plano de saúde mesmo, né? A diretoria sempre comenta e hoje a gente, óbvio que plano de saúde, às vezes a pessoa fala, eu demoro para ter um plano, para marcar uma consulta. Poxa, mas vai você não ter um plano? Porque hoje você vai lá, você faz um exame médico, marca ali 10, 15 dias no máximo, dependendo da complexidade do exame, você tem a resposta. Se você for depender da parte pública, tem exames que você demora meses para conseguir agendar, né? Se for fazer no particular é caríssimo. É caríssimo também. Então, às vezes ficou tão habitual as empresas dar um plano médico para o colaborador, mas olha, na hora que você precisa e você não tem, aí você vê o quanto aquilo faz diferença. É importantíssimo, porque a saúde a gente não pode brincar, né? Então você tem que estar precavido ali para uma emergência. Adriane, a gente está brincando aqui que no final disso aqui nós vamos ter um certificado, né? Do tanto que a gente está aprendendo com essas entrevistas. Então, foi muito bom a sua visão, né? Como gestora da Bourbon há tanto tempo, né? 25 anos. Sim. Além do café. E qual que, assim, para a gente encerrar, qual é o conselho que você daria para uma pessoa que deseja trabalhar na Bourbon? Olha, eu sou, apesar de, eu acredito que não pareça, né, porque eu sempre lidei muito com números, né, mas também sempre tive o pé ali na gestão de pessoas e tal, e eu fui uma pessoa muito firme nas minhas palavras, nas minhas decisões, mas eu falo o seguinte, se você pretende vir para trabalhar na Bourbon, venha de coração aberto, mente aberta para tudo que a Bourbon tem para oferecer, para ensinar, que nós estaremos de portas abertas para aprender também. Bom, Adriane, muito obrigada por você vir aqui hoje e compartilhar teu conhecimento com a gente. Eu que agradeço, né, poder mostrar aí esse outro lado, né, que a Bourbon, eu brinco que a gente sempre está ali na coxia, atrás dos bastidores, mas eu acho que é importante mostrar o outro lado da empresa, o valor que ela tem, e isso se deve a todos os colaboradores, né. Então aqui em nome da Bourbon eu agradeço todos os colaboradores da empresa que sempre fez o melhor, não mede esforços, e a Bourbon só está aqui hoje por conta dos colaboradores. Ótimo. Bom, muito obrigada, é isso. E para quem ouviu a gente até aqui, eu agradeço. Peço para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, Bourbon Coffees, e também acessar o nosso site, bourboncoffees.com. E até a próxima, pessoal!